Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa primeira aula de português da semana. Estão preparados, galerinha? Então, vamos lá, né? Bom, hoje nós vamos rever o slide da semana passada, certo? Falando sobre verbos no pretérito, no presente e no pretérito. E depois vamos fazer a atividade aqui do livro de vocês de aplicando conhecimentos 206 e 207, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá. Bora, negócio. Pronto. Para a gente falar, no caso, nos tempos presente e pretérito, vamos falar no modo indicativo, certo? Primeiro, vamos revisar, né, o modo indicativo. O modo indicativo, ele serve para indicações verbais tidas como reais ou certas, que se concretizam, no caso, né? Aquelas que realmente acontecem, né? Compõem os modos verbais sendo os outros dois, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo tem 6 tempos verbais entre presente, passado e futuro. Os tempos verbais, né? Agora a gente vai falar somente do presente e do pretérito, certo, gente? O presente, ele indica ações que ocorrem no momento do enunciado, em que são permanentes, verdades científicas ou hábitos vigentes. Veja no exemplo o verbo destacado que está sendo julgado ou conjugado nesse tempo verbal. Eu falo sobre o momento presente, né? Eu falo, então eu estou praticando essa ação, né? Eu falo sobre o momento presente, estou praticando essa ação já está acontecendo, certo, gente? Vamos para o pretérito. No pretérito, nós temos o pretérito perfeito, né? Que indica ações que ocorreram e foram finalizadas no momento anterior ao enunciado, né? E indica também a repetição de uma ação verbal desde o momento passado até o momento presente. Agora, vamos ver o exemplo. Eu falei sobre o momento passado. Eu falei, né? Passado, certo, gente? Pretérito imperfeito, né? Ações que ocorriam e que foram interrompidas no momento anterior do enunciado, ou ações que eram habituais no passado, certo, gente? Então, eu falava sobre um momento passado, né? No pretérito perfeito é eu falei, não é isso? E aqui já é no pretérito imperfeito eu falava, certo? Pretérito mais que perfeito. Vamos lá, pretérito mais que perfeito. Indicações que ocorreram em um momento anterior a outro momento anterior ao do enunciado, certo? Ao passado do próprio passado, né? Indica um fato vagamente situado no passado. E vamos lá ao nosso exemplo, né? Eu falara sobre momentos de outrora antes de ter sido reconhecido por isso. Vejam aí, né? Eu falara sobre o momento de outrora antes de ter sido reconhecido por isso, certo? Como foi só uma revisãozinha, agora nós vamos passar para a atividade propriamente dita, né, gente? Vocês vão pegar isso tudo que vocês viram relacionados a verbo e vão agora exercitar. Vamos fazer aqui no Aplicando Conhecimentos na página 206. Vamos lá? Aplicando conhecimentos. Leia a tira a seguir para responder as questões. O peixe era tão grande que virou o barco e tive que voltar para a terra montado no lombo dele. Quantos quilos tinha? Não sei porque fiquei tão agradecido por ele ter me salvado que deixei o bicho ir embora. E não tirou nenhuma foto, nada além de tudo era humilde. Não queria publicidade, não. Vixe, essa foi cabeluda. Oi? Vejam aí, gente, que mentira cabeluda de verdade, né? Até o bicho ali se espantou. Agora vamos lá. O conjunto de elementos visuais e verbais dessa tira expressa um tema. Você sabe qual é esse tema? Lembrando-se que quando a gente fala de tirinha, a gente tem que juntar os elementos verbais, o que está escrito, aos elementos não verbais, que é a imagem, né? Eles se complementam. Como eles se complementam, então a gente tem que ver a mensagem de uma forma geral, certo, galerinha? Então, o conjunto dos elementos visuais e verbais, né? No caso, visuais, linguagem verbal, ou linguagem não verbal, e linguagem verbal, né? Eles expressam um tema. E você sabe qual é esse tema, né? Vejam aí, digam aí, certo, gente? Certo, gente? 2.
O que torna engraçada a história contada na tirinha? O que é que vocês acham que torna engraçada essa história, hein? Porque que história de pescador, viu? 3. Releia os seguintes trechos extraídos do primeiro quadrinho. Observe os verbos em destaque. 1. O peixe era tão grande que virou barco e tive que voltar para a terra montado no lombo dele. 2. Quantos quilos tinha? As formas verbais na letra A, terceira letra A. As formas verbais em destaque são flexões do verbo ter no passado, ou melhor, no pretérito. Identifique o tempo pretérito empregado em cada uma dessas formas. Vocês vão dizer se é pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, certo, gente? Mas a gente estudou com mais ênfase no caso pretérito perfeito e imperfeito, certo? Vejam lá. B. Por que o autor utilizou essas formas verbais no pretérito? Por que será, hein, gente? Essa história que ele estava contando acabou de acontecer ou aconteceu no passado? Vejam isso, analise e vejam, e depois façam essa atividade, certo? Quarta questão, releia. Não sei, fiquei tão agradecido por ele ter me salvado que deixei o bicho ir embora. Não tirou nenhuma foto? Como ficariam esses dois trechos se a história fosse narrada no tempo presente? Reescreva os textos prestando atenção à correlação temporal entre as orações. Vocês vão pegar, reescrever esses textos, no caso, né, no presente, e vão ver a relação que tem entre o passado e o presente, certo, gente? 5. Releia o último quadrinho e copie os verbos que expressam ações ocorridas no passado. Identifiquem os verbos e copiem somente aqueles de ações ocorridas no passado. 6. Faça o que se pede. Letra A. Construa 5 frases que descrevem ações que você praticou ontem durante todo o dia. Então, vocês vão lá, 5 frases de ações que vocês fizeram ontem. B. Identifique os verbos utilizados nas frases que você elaborou. Identifiquem lá os verbos, certo? C. Agora, elabore um pequeno texto relatando atividades, brincadeiras e hábitos antigos seus, né? Coisas antigas. Vejam aí, elabore esse pequeno texto, certo? O que você gostava de fazer? Qual era a sua rotina? E letra D, identifique o tempo verbal que você empregou em seu relato, né? Lembre-se que você vai fazer coisas que você já fez, que você gostava de fazer, certo, gente? Então, né? Infelizmente, nossa aula fica por aqui, sexto ano. A primeira aula da semana. Calma, ainda tem mais, certo? Essa é só a primeira aula da semana. Não fiquem com saudade de mim, não, certo? E, né, para que a gente saiba que se a aula está sendo boa, se não, aí vocês vão lá, curtem o canal Educação Itabaianinha, curtem o vídeo, comentam, curtem mesmo, certo, gente? Comentem, digam se vocês estão gostando ou não da aula, para que a gente possa saber, ok? Combinado assim? Lembrando também, né? Máscara no rosto e álcool para higienizar as mãos. Quase que a língua dá um nó, né? Né, gente? Então, vamos lá, né? Um abraço apertado, bastante apertado. Um beijo no coração. E até a próxima, com fé em Deus.